Boa noite, telespectador da TV Mundi. Está começando o seu programa de debates aqui, tanto pelo canal Intelsat, como também pela internet, pelo site www.tvmundi.com.br. O seu programa de debates Mundi Radar, trazendo hoje o tema pichação. Grafite é uma forma de arte, você acha bacana, não gosta, gosta, enfim, participe, dê sua opinião. E nós começamos trazendo hoje o nosso convidado aqui, o Juneca, que é um dos feras do grafite no Brasil, uma das pessoas precursoras, vamos dizer assim, dessa forma de arte. Eu agradeço muito sua participação aqui, Juneca. E já começo aqui esse bate-papo perguntando para você, afinal, o grafite é uma forma de arte? Quais são as diferenças entre o grafite e a pichação? Olá, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês participando. O grafite é uma forma de expressão urbana que ela costuma se manifestar através da forma, das cores e da arte, né? E a pichação tem mais uma preocupação com a literatura, com as letras, né? Que a pessoa geralmente deixa um recado, uma frase ou seu próprio nome, uma dedicação a alguém. Essa é a diferença básica. E o que tem em comum é que usa o suporte urbano, que é a cidade, né? Usa os muros, viadutos da cidade, né? E os mesmos materiais, mas são expressões diferentes. Certo. Agora, tem muitas pessoas que não gostam da questão da pichação, principalmente já que você está falando dessa diferença básica entre pichação e grafite, porque a pichação, às vezes, ela enfeia a paisagem da cidade, como você disse, colocam lá letras que às vezes não tem contexto nenhum artístico ou cultural, enquanto que o grafite, por outro lado, não. Como é que você vê essas críticas das pessoas com relação à pichação? Eu acho que a pichação é um problema de condicionamento cultural. Que quando você entra na escola, a primeira coisa que você aprende é escrever seu nome. Um menino com uma lata de tinta na mão, o primeiro impulso que ele tem é escrever seu próprio nome. Se o próprio ensino tivesse mais ênfase para a arte, para o desenho, para a forma, talvez ele, em frente a um muro, faria um desenho, uma coisa mais bonita. Então, acho que é um pouco de falta de oportunidade, até de conhecimento, para poder produzir uma coisa mais legal para a cidade. Tá, e como que você, como grafiteiro, você que teve um histórico aí bacana nessa área, conseguiu transformar o início do seu trabalho, que foi com a pichação, e trouxe pro grafite? Como é que você vê essa tua passagem da pichação pro grafite? Então, como eu disse, eu acho que seria incoerente eu falar mal da pichação. Eu não sou contra a pichação, eu falo por mim, né? Pelo que eu passei. Eu pichei durante anos a cidade e chegou um momento que eu achei que poderia fazer alguma coisa melhor para a cidade e até mesmo para eu dar o meu recado, para eu me manifestar. Então eu comecei a perceber os grafites, me procurei conhecer e comecei a atuar como grafiteiro na cidade. Mas não é que o pichador tem que se tornar grafiteiro, eu acho que ele tem que ter oportunidades para se manifestar de outras formas, porque eu acho que isso hoje em dia falta, né? Cursos, oficinas, enfim, incentivo, como eu tive por um artista que me convidou para eu estar aprendendo essa arte mais de perto. Com isso eu me interessei e hoje desenvolvo essa arte até hoje, né? Desenvolvo esse trabalho. Vamos contar um pouquinho da sua história, né, Juneca? Você, meio que como a gente falava até nos bastidores aqui, você começou nos anos 80, teve algumas passagens até complicadas na época em que o prefeito de São Paulo era o Jânio Quadros, e o Jânio Quadros pegava pesado com os grafiteiros. Conta um pouquinho assim do seu início e dessa época do ex-prefeito Jânio Quadros. Então, isso foi no começo dos anos 80, começou tudo como uma brincadeira, né? Eu e o meu amigo Pessoinha, nós pichávamos Juneca e Pessoinha. Breve em seu muro, tudo pelo social, em breve nas muralhas da China. Enfim, tinha algumas frases e nós criamos essa marca, né? Eu, o Juneca, e esse amigo que é o Pessoinha, que eu até mando um abraço. E começamos a fazer isso em alguns pontos da cidade. Isso repercutiu tanto, porque na época não tinha pichações, né? Na época só aquele canil, cão fila, né? Que divulgava o canil e a raça dos cachorros. Isso começou a aparecer e começou a haver vários comentários. Pô, quem é Juneca? Quem é Pessoinha? É uma marca? É um candidato? É um casal? Enfim, começou a aguçar a curiosidade das pessoas. E isso acabou nos incentivando a continuar.
Tanto é que nós acabamos pichando aí quase o Brasil inteiro e ninguém sabia quem era o Joneca Pessoinha. Alguns programas de televisão nos convidavam, querem aparecer aqui, Joneca Pessoinha, para se manifestar, e a gente sempre se manteve no anonimato. No final dos anos 80, eu acabei cedendo uma entrevista para uma revista, falando de tudo que a gente tinha feito, inclusive eu tinha pichado o Congresso Nacional, porque na época era estudante secundarista, nós fomos para Brasília e eu acabei pichando lá um manifesto e escrevendo um grande Joneca lá na cúpula do Senado. E eu contei isso na entrevista. Isso chamou a atenção na época do prefeito Jânio Quadros e colocou no diário oficial que eu era o inimigo número 1 da cidade, que eu tinha que ser perseguido e tinha que ser preso, porque na época ele era contra os skatistas, o pessoal que andava de bicicleta no Parque do Ibirapuera, os grafiteiros que faziam os desenhos, os pichadores e os travestis na época, né? Ele queria eliminar toda essa galera. Então foi uma perseguição intensa durante 2 meses, prende o Joneca, não prende, e ficou aquilo, mas no final acabou sendo uma troca de mídia, né? Ele falava de um lado, eu de outro, e acabou ficando tudo bem, e eu acabei me tornando um artista. Eu acho que isso ajudou, foi um dos fatores que ajudou. Bacana, ele queria passar a vassoura, né? Que ele tinha lá nos anos 60 aquele slogan da vassourinha, mas enfim, o que é legal, Joneca, você contar inclusive um caso que nós falávamos aqui também antes do início do programa, de que você teria pego um táxi e houve um comentário. Como é que foi essa história? Uma história também curiosa aí para os nossos telespectadores. Era engraçado porque todo mundo já tinha ouvido falar Joneca Pessoinha, mas não sabia quem eram as pessoas, nem imaginavam, ninguém sabia. Só quem nos conhecia, quem era próximo, né, sabia. E um dia nós saímos de uma festa, pegamos um táxi, né, e por coincidência passamos por uma pichação, era até aqui em São Paulo, na rua Joaquim Floriano. Nunca me esqueço disso. E o taxista comentou: nossa, todo lugar que eu vou, vejo esse Joneca Pessoinha. E comentou com a gente no carro. Eu olhei para o Pessoinha, ficamos quietos assim, né? Até meio pasmo. Porque se naquele momento nós falássemos que era nós, ele não iria acreditar, né? Ia achar, falar, não, é mentira, né? E era engraçado, porque isso aguçava muito a curiosidade das pessoas e as pessoas não associavam o nome à pessoa. Tá. Demorou muito tempo, depois de entrevistas e tal. Até hoje muita gente não associa. Pô, você que é o Joneca, às vezes nem acredita, né? A gente ficou meio mito assim, não, acho que não, mas era você mesmo. Falei, é o Joneca do Pessoa. Falei, sou eu, tal. Acabou virando piada. Legal. Agora, ô Joneca, da época que você começou para os dias de hoje, houve uma transformação nessa área, né? Tanto na questão da própria pichação, que ela está cada vez também mais forte em São Paulo, você vê prédios pichados cada vez mais, e também do próprio grafite, né? Que hoje nós vemos no mundo inteiro, exposições, mostras, também São Paulo vem se fortalecendo nessa área. Como é que você vê daquele período que você começou, dos anos 80 até hoje, nós estamos aí em 2010, as mudanças que ocorreram na pichação e no grafite? Eu até me sinto um pouco responsável aqui em São Paulo, por exemplo, por essa abertura. Porque depois de ser muito tempo perseguido, logo que entrou na época a nova prefeita, a Luísa Irondina na época, eu fui convidado para um programa de TV e perguntei para ela, falei, como vai ficar a situação do grafite na cidade, né? Aí ela me disse que todas as manifestações culturais seriam benquistas para a cidade. Nunca foi nada oficial, mas nesse momento o grafite teve uma abertura para você trabalhar, o grafite que eu digo, né, o desenho, a forma, para você trabalhar durante o dia na cidade, você já não tem a repressão da polícia. Se você rodar a cidade, você vê alguns grafiteiros desenhando, pintando. Hoje ele virou até uma ferramenta de trabalho. Tem alguns grafiteiros que vivem disso, pintam portas, pintam fachadas. Então virou uma profissão, né, e tem muita gente fazendo isso hoje. Então houve uma grande abertura aqui do cara que tinha que fazer à noite, escondido, arriscado a ir para uma delegacia e ser preso, ser até pintado, sendo um artista. Hoje houve uma abertura. Mas ele fazia só ele fazia à noite a pichação ou o próprio grafite também
ele tinha que fazer à noite? O próprio grafite tinha que ser feito à noite às escondidas e muito rapidamente. Tanto é que foi desenvolvida algumas técnicas de stencil art, que é o grafite desenhado no papelão, para que possa ter uma agilidade para que você possa fazer aquela imagem e ir embora. Porque você mesmo como grafiteiro era preso, né? Tá. Até hoje, você não pode fazer em espaços privados, né? Mas tem uma certa abertura em espaços públicos para que você possa desenvolver o trabalho artístico, entendeu? Entendi. E tanto é que você mesmo também acabou meio que abraçando a questão do grafite, não só como arte, mas também como profissão num nível muito mais amplo, não é mesmo, Juneca? Isso me abriu portas, porque eu, de ser perseguido como pichador, eu como artista grafiteiro, sou convidado para inúmeros trabalhos, capas de discos, cenários, enfim, palestras em faculdades, ministro cursos para garotos que querem aprender, conhecer o grafite mais de perto. A gente costuma falar um pouco de cidadania também, não pegar só pichadores e transformar em grafiteiros, mas sim falar um pouco da cidadania, que a cidade é de todos, que os monumentos têm que ser preservados, que eles podem se manifestar com outras formas culturais, não somente através do grafite, mas pelo rap, pelo esporte, pela arte em geral, escultura, enfim, tem várias veias para eles estarem se manifestando. Então é isso que a gente tenta passar por essa experiência. Tá certo, então, como você pode ver, telespectador da TV Mundi, hoje o tema, como sempre a gente traz aqui temas bombásticos, temas polêmicos. E você, qual a sua opinião entre a pichação, grafite, você fica com qual? Você gosta dessa paisagem urbana com essa arte, tanto do grafite como da pichação? Dê sua opinião, participe. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com o Mundi Radar. Estamos então de volta ao Mundi Radar, trazendo hoje essa figura artística de São Paulo, Juneca, que tem uma história magnífica na área do grafite, na área da pichação. No primeiro bloco nós falamos bastante aqui de grafite. Agora eu gostaria de retomar com o Juneca a questão da pichação. Juneca, nos anos 80 houve toda essa coisa que você falou, que foi um movimento cultural bastante forte e tal. Agora, de lá para cá também, vamos falar da questão da pichação propriamente. Houve aí uma modernização, vamos dizer, nesse relacionamento dos pichadores com a cidade? Eu acho que o número de pichadores só aumentou, porque virou um pouco febre. Então, hoje, nos dias de hoje, a pichação é um pouco competição. As pessoas querem competir, querem aparecer, quem consegue fazer mais pichações. Então, a cidade acaba ficando totalmente poluída e você acaba não identificando ninguém. Diferente da nossa época, porque na nossa época não tinha pichadores, né? Então, a gente pichava em poucos lugares e já chamava muita atenção. Hoje a cidade é toda pichada e de repente você não identifica ninguém, né? Tá. Então por isso que as pessoas ficam tristes com essa poluição visual, enfim, né? Mas eu volto a dizer que se tivesse um incentivo para essa moçada estar fazendo outra coisa, talvez eles não estariam fazendo isso. Entendi. Porque o menino que tem recursos, ele está na internet, ele está no cinema, ele está viajando, ele está na praia, não está pichando muro, entendeu? Então essas pessoas que de repente não têm essa oportunidade, teriam que ter um pouco de oportunidade, até um conhecimento, adquirir um conhecimento para se manifestar de uma outra forma. Agora, o que chama atenção, né, Juneca, na questão da pichação, é que às vezes você vê um prédio enorme, alto e tudo mais, e ali no topo daquele prédio você vê ali uma inscrição, meio que uma assinatura de um pichador e tudo mais. Agora, como é que faz um pichador, como é que ele age para chegar até o topo ali, dentro dessa competição que você está dizendo? O grande lance é o desafio, né? Porque hoje eles querem ter o desafio. Entram pela garagem, entram quando o vigia não está vendo, sobem por cabo de aço, tem várias formas deles estarem atuando lá, né? Chegam até o último andar, sobem pelo fosso do elevador, enfim. Mas ele conta com a ajuda de alguém lá dentro, de um prédio, por exemplo, você que participou bastante disso, tem alguém ali que facilita, olha, entra por aqui, tarará, né? Existe essa
esse apoio logístico ali para fazer o trabalho? Geralmente não, porque quem é do prédio não quer que seu prédio seja pichado. Geralmente eles analisam antes, pensam como vão entrar, qual o horário mais fácil para entrar e acabam entrando ou à noite ou na madrugada ou mesmo durante o dia, porque é até mais fácil o acesso, principalmente esses prédios movimentados. Tem algum comércio, eu vou em tal andar e acabam entrando, entendeu? Na nossa época a gente não subia em prédios porque nem precisava, porque a cidade tinha vários espaços legais. O que a gente fazia? A gente estava atuando sempre em grandes avenidas ou, de repente, numa rua sem saída pequena. Aí você, de repente, ia na casa de um parente, numa rua sem saída, você via lá. Você falava, não acredito que até aqui tem. Mas era um pouco a estratégia que a gente usava, né? Em caminhos onde todo mundo passava, inevitavelmente. Então, por isso que a gente era muito presente na cidade. Chega a arriscar a vida quando se propõe a fazer esse trabalho? Acredito que sim, porque, de repente, uma pessoa está guardando um espaço, não sabe se você é pichador, se você é um assaltante, o que você está fazendo ali, você está arriscando. Com certeza, muitos pichadores já tomaram tiros, enfim, caíram de lugares altos. É um risco permanentemente. Agora, você disse que os pichadores, normalmente, eles vão em lugares que têm maior visibilidade, é claro, centros, né, áreas centrais da cidade e tudo mais. Agora, tem também, a gente vê muito hoje em bairro, né? Tem a questão, às vezes, de alguma contrariedade, às vezes, de um morador. Olha, eu não gosto daquele cara, e aí vai o pichador ali para provocar algum mal-estar para esse tipo de morador. Acaba havendo esse tipo de relacionamento também? Ou isso não existe? Eu acho que não. Eu acho que o pichador ele quer mais mostrar seu nome aonde for, entendeu? Independente se é na minha casa ou na sua, de outra pessoa. Ele quer estar presente, independente, mas eu acho que essa coisa pessoal, eu acho que não, entendeu? Eu acho que isso não... Pode acontecer um caso à parte, entendeu? Mas eu acho que isso não é uma coisa que costuma acontecer. Houve algum caso, assim, curioso, interessante, que você, dentro da tua vivência aí, como pichador, como grafiteiro, que você possa contar aqui para os nossos telespectadores? O que aconteceu foi engraçado uma vez, acho que foi a única vez que a polícia acabou nos parando, e nós estávamos de moto, eu e o Pessoinha, numa madrugada, aí nós fomos parados pela polícia, e eu estava com muitas latas de tinta dentro do casaco. Então os caras, encosta ali no muro e tal, e eu encostei, quando eu encostei caiu umas 20 latas assim, no chão, né? E como a pichação não era uma coisa comum, não tinha essa perseguição, as pessoas não conheciam, o guarda falou, mas o que é isso? Eu falei, não, isso aqui é pra gente pintar a moto, tal, e a gente usa pra pintar a moto, tal, né? Falei, tudo bem. Olhou, pediu os documentos, tudo bem. Recolhemos as latas de tintas e fomos embora, entendeu? Que nos dias de hoje isso nunca aconteceria, porque é uma coisa divulgada, aquilo não era comum, entendeu? Como eu disse, porque não tinha, tinha essa polêmica, as pessoas falavam de pichação, e eu acho que nem eles imaginariam que nós éramos o Joneca e o Pessoinha que estava ali em mais uma noite atuando pela cidade. Aliás, 20 latas de tinta para pintar moto foi uma saída ali, mais ou menos, né? Foi a única saída lá que vocês conseguiram. E acabou colando e foi até engraçado. E foi a única vez que nós tivemos alguma experiência assim, onde a polícia parou. Fomos perseguidos, fomos falados, mas acho que foi essa única vez aonde que um dia alguém parou e viu as latas e assim. Tá. Agora, ainda dentro dessa questão da pichação, que você disse, na questão da polícia, agora na questão de morador, de zelador de prédio, de alguém ali que coordena esses prédios, teve algum embate, alguém que viu e vocês tiveram que sair correndo nesse seu dia a dia de pichador? Uma vez, para não dizer que não teve nenhuma vez, uma vez nós estávamos numa rua e já se preparando para fazer a pichação, saiu um cara com um revólver de cueca correndo atrás da gente. Sei que com o revólver na mão, de cueca na rua, né? Isso é quando nós subimos em cima da moto e fomos embora. Mas essa foi a única vez, uma coisa mais engraçada, assim. Entendi. Foi bem engraçado. Inusitada, né? Foi essa única vez. O cara saiu. Eu não sei, ele nem acho que tinha certeza que nós estávamos pichando. Talvez pensou outra coisa, eu não sei.
Porque nós nem tínhamos começado a fazer a pichação e ele saiu com o revólver de cueca atrás, nós subimos na moto e fomos embora. Agora, ô Juneca, me conta uma coisa. O pichador, ele normalmente ele se transforma em um grafiteiro ou isso não tem nada a ver? Ele é um grafiteiro em potencial ou pichador é pichador, grafiteiro é grafiteiro? Não, eu acho que não necessariamente o pichador tem que se tornar um grafiteiro. É que o grafite fica mais próximo quando ele está na pichação. Isso vai muito da vontade e do interesse de cada um. Eu fiquei alguns anos na pichação, me interessei e me tornei um grafiteiro. Mas isso não é necessário. Nessas palestras e cursos que eu costumo ministrar para pichadores que se interessam, a gente mostra justamente isso, que ele não tem que se tornar um grafiteiro. Eu nunca falei que a pichação é feia e o grafite é bonitinho. Não é isso que a gente quer passar. É justamente que você tem outras formas de se manifestar. Então a gente fala de cidadania, fala dos monumentos da cidade, apesar de eu também não gostar de alguns monumentos da cidade, não é por isso que eu tenho o direito de destruí-los, que os monumentos são de todos, para respeitar espaços, igrejas, hospitais, orelhões, enfim, a gente costuma falar um pouco disso de cidadania, né? Que tudo aquilo é da cidade e é dele. Uhum. E que ele possa, se ele não gosta do grafite, ele possa ser um rapper, ser um escultor, ser um jogador, enfim, porque ele vai ter voz ativa e vai poder se manifestar muito mais na cidade e as pessoas vão parar para ouvi-lo. Tá. E normalmente quem é o pichador? Quem é o cara que vai lá à noite, na calada da noite, tarará, e quando você acorda de manhã tem lá umas inscrições no seu muro, na sua casa, no prédio, enfim. Esse rapaz, esse homem, essa mulher, ele é de que classe social? Ele, como você disse, pode ser um rapper, pode ser, mas exatamente ele está buscando o quê? E quem é essa pessoa? Eu acho que hoje em dia são adolescentes, porque isso acabou virando um pouco de moda, né? E justamente que há exceções, há meninas que fazem também, há exceções, há pessoas que não são só de periferia, há algumas exceções, mas eu acho que é justamente alguém que não tem recurso e está querendo mostrar que existe, entendeu? Eu acho que são pessoas que de repente não têm oportunidades na sociedade para estar se manifestando de outras maneiras. Então eles estão naquele embalo, naquela turma, sem muito embasamento para até reivindicar alguma coisa, porque a pichação é uma mídia, e se ela soubesse ser usada, ela poderia ser usada por um manifesto, por uma reivindicação, enfim, é uma voz na rua, né, que todo mundo vê, tá aí, e se ela fosse bem usada, ela poderia transmitir muito. Quando você iniciou como pichador, era essa a sua busca de dar um recado para a sociedade, ou começou mais numa questão que nem você falou de embalo e tal, tá com uma galera, vamos fazer, da onde que você trouxe esse tipo de arte? Não, no meu caso, quando eu comecei a pichar, a gente nem tinha consciência e nem queria se manifestar. O que aguçou, o que fez a gente fazer muito isso, é ter aguçado a curiosidade das pessoas em saber quem era. E era justamente isso que a gente escondia, que era o grande barato. Depois que nós ficamos conhecidos, as pessoas já sabiam quem era, perdeu um pouco a graça e no mesmo momento eu me interessei pelo lado artístico e continuei com arte até hoje. Aí fui fazer a faculdade de artes plásticas, que eu achei importante conhecer a arte mais de perto, me formei e com isso ministro cursos. Mas essa experiência como pichador, como grafiteiro, como essa experiência de rua é muito importante para que eu possa passar isso adiante e até experiências para as pessoas que hoje me seguem ou tentam seguir essa carreira. Aliás, é muito interessante o que você falou, no sentido de que você iniciou como pichador e tudo mais, acabou meio que se interessando cada vez mais pela arte e foi fazer uma faculdade, né? Foi se especializar ainda mais para oferecer algo mais para a sociedade, para a sua família e tudo mais. Como é que você chegou à conclusão disso? Mas eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, tá, Juneca? Eu quero saber como é que você chegou à faculdade. A gente vai fazer um breve intervalo e volta rapidinho com o Juneca hoje aqui no seu programa de debates da TV Mundi.
volta aqui com o Mundo Radar, hoje tratando do tema pichação e grafite. Lembrando você, telespectador da TV Mundi, que você pode mandar seu e-mail aqui também para o Mundo Radar. Participe. O endereço eletrônico é mundiradar@tvmundi.com.br. Quem está conosco hoje é o Juneca, que é essa figura histórica de São Paulo que trouxe o grafite, um dos precursores aí dessa arte em São Paulo, no Brasil, enfim. E o Juneca, eu havia deixado uma pergunta no bloco anterior para você falar a respeito de formação, né? Quer dizer, você começou como pichador, depois passou a fazer grafites, Juneca, e à medida que foi se interessando, foi se especializando. Como é que foi isso na sua carreira? É legal, a pichação acabou fazendo um bem, porque eu como pichador comecei a ver os grafites, me tornei grafiteiro. Depois de ser grafiteiro, eu achei que teria que ter o curso acadêmico, né? Conhecer a arte mais de perto, a história da arte, e fiz a faculdade de artes plásticas. Hoje sou um artista plástico. Depois disso, quis novos horizontes, quis fazer exposições internacionais. Fui convidado pelo consulado francês, fiz algumas exposições na França, fiquei um tempo lá, e eu acho que, para quem não teve pretensão artística, ter exposições internacionais é muito legal, né? Porque eu não imaginava ser artista, né? Então, meio que o mundo foi me levando para aquele lado tal, e hoje ministro cursos, oficinas culturais, palestras, passo toda essa minha experiência com esse tempo de rua pelo Brasil inteiro aí, levando o meu conhecimento às pessoas. Isso eu acho muito gratificante, né? E não deixa de ser o nome da arte brasileira também no mundo aí, que acaba divulgando também o país lá fora. Agora, como você tem visitado e tem participado de mostras internacionais, né, Juneca, como é que você vê o grafite no mundo? É uma arte também que ganha espaço em outros países? É sim, eu tive agora em Nova York. O grafite é muito forte, apesar de ser uma arte urbana marginalizada, ela já teve em todos os museus, grandes museus. Aqui no Brasil já teve em todos os museus mais famosos, né, em Bienal. Então eu acho que o grafite é uma força de arte muito forte, apesar de ser uma arte underground, uma arte urbana, um pouco marginalizada, mas ela já ganhou o seu espaço, que a grande essência do grafite é a rua, né? Uhum. Mas as pessoas hoje respeitam, e há vários artistas nessa área bem representados. Tá. Você até falou de Bienal, não é mesmo, Juneca? Nós tivemos um caso aqui na Bienal de 2008, houve lá uma garota que pichou um dos espaços reservados para uma exposição na Bienal de Artes do Ibirapuera, e houve toda uma polêmica naquela época se ela deveria ter pichado ou não. Chegou até a ficar presa alguns dias e tudo mais. O que você achou daquele caso? Você achou que as autoridades acertaram em prendê-la, ou ela, na verdade, foi de alguma forma surpreendida por um autoritarismo exacerbado também? O que você vê daquele caso, que foi um caso emblemático da pichação nos últimos anos em São Paulo? Eu acho que a pichação é polêmica, então a ideia era montar uma polêmica, e foi assim que ela conseguiu fazer isso. Eu acho que a prisão foi um pouco radical. Eu acho que talvez prestar serviços comunitários ou assistir algumas palestras, uma parte mais educacional, entendeu? De repente orientar melhor essa pessoa, dar uma outra oportunidade, eu acho que seria melhor. Porque prenderam, e aí? Prenderam, acabou, ela foi solta. E depois, e a continuidade? O que passaram para ela? O que ajudaram? O que tentaram na parte psicológica dar algum tipo de conselho? Enfim, nada. Então eu acho que, eu volto a dizer que a falta de incentivo para essa moçada estar fazendo outra coisa, talvez se tivesse um espaço convidando essa moçada a estar fazendo alguma coisa lá na Bienal, dizendo que, ó, vocês existem, eu tenho esse espaço aqui para vocês, talvez resolveria esse problema, que o grande lance deles é querer estar aparecendo, estar lá, estar presente. Eu acho que se pegasse uma parede, um espaço, falar, ó, aqui é reservado para vocês, podem se manifestar, acho que não teria problema e não teria tanta polêmica como aconteceu naquele ano. Tá certo, fica até a dica aí, né, do Juneca, quer dizer, para que as autoridades... nós estamos, inclusive, tendo uma Bienal neste momento em São Paulo,
que ofereça um espaço para que os pichadores, para que os grafiteiros ofereçam também sua arte para os visitantes da exposição. Agora, falando inclusive em áreas públicas e tudo mais, você recentemente foi convidado inclusive para ministrar cursos em São Paulo, em órgãos públicos, para os jovens e pessoas interessadas em grafite, não é mesmo? Eu queria que você contasse um pouquinho também dessa tua experiência, Juneca. Já faz alguns anos que eu ministro esses cursos. Eu já ministrei cursos para mais de 5.000 crianças, adultos, professores, diretores, enfim, idosos inclusive. Então a gente vem passando justamente essa experiência desses anos de trabalho em cursos esporádicos. É uma pena que são cursos rápidos, às vezes workshops de uma semana, às vezes um dia. Então você não consegue formar um artista em 1 mês, em 2 meses. Seria legal que tivesse uma sequência esses cursos, né? Mas só de estar passando, sendo uma formiguinha, passando esse conhecimento para várias pessoas, isso vai se multiplicando. E quem sabe um dia a gente consiga ter cursos periódicos que as pessoas que se interessam possam cursar e depois se desenvolver e se tornarem artistas ou mesmo em outras áreas, né? Porque, como eu te disse, a gente não fala só de grafite, fala de arte como um todo e a pessoa com que se identifica melhor toma o seu caminho. Certo. Agora, aproveitando inclusive esse tema do curso, eu acho que as pessoas, de uma forma geral, até os telespectadores aqui da TV Mundi, podem ter dúvidas com relação ao que material, claro, tinta e tudo mais, mas como é que nasce esse curso, como é que ele é dado, como é que ele é ministrado nesses workshops, nesses cursos rápidos? Nós costumamos falar sobre a história do grafite, para eles saberem o que é o grafite, da onde nasceu, quem são as pessoas que fazem o grafite, os materiais e no final a aula prática, que é o próprio aluno desenvolvendo um trabalho próprio. É uma pincelada, é um trabalho simples, mas que dá total noção do que ele pode fazer, entendeu? Ou até se aprimorar. Então ali ele vai pegar gosto, vai se aprimorar, vai se aprofundar e de repente vai se tornar um artista. Senão ele vai ter noção, até um senso crítico para poder até criticar uma arte, uma outra de um outro artista que ele esteja vendo, mas ele tem noção do que é, o conhecimento, não vai só falar, isso é feio ou isso é bonito, entendeu? Entendi. Então isso é legal, e vai saber como é que é o trabalho, como é que vive o artista, como ele atua, as possibilidades de exposições, de trabalho, enfim, a gente costuma falar um pouco de tudo. Dá para ter uma noção legal. O material do curso, vocês que fornecem, ele tem que levar o material, isso é combinado? Isso depende de quem está oferecendo o curso. Geralmente o material é oferecido por quem está oferecendo o curso, né? No caso, quem está me convidando para ministrar o curso, geralmente são colégios estaduais, particulares, às vezes são algumas entidades, ONGs, entendeu? Às vezes a própria prefeitura, o governo do estado. Então, geralmente, esse curso é gratuito para quem está interessado a participar. Tá. Outro dia até eu vi uma iniciativa bem bacana, num jornal, que eu não me lembro agora que jornal que foi, que uma escola resolveu pintar o muro, todo o entorno da escola foi pintado, foi feito um grande grafite, vamos dizer, no muro de entorno da escola, e cada aluno lá, cada grupinho de alunos cuidou de uma parte do muro da escola. O que você acha desse tipo de atividade e se isso deve ou deveria fazer parte com mais frequência no cotidiano de São Paulo? Geralmente nossos cursos acontecem assim. É muito legal porque o aluno participa desse curso e ele vê o próprio trabalho dele enfeitando a própria escola. E ele está vendo, então aquilo ele acaba conservando. Porque, opa, aqui é o meu trabalho, tal, então aquilo dura anos. É uma estratégia muito legal, a gente já recuperou vários espaços de escolas estaduais, municipais, enfim. Porque o aluno que rabiscava, sujava, quebrava o muro, hoje ele conserva, porque foi o muro da equipe dele. Talvez ele ache que aquele é o melhor trabalho, o melhor espaço. Então ele acaba conservando. E com isso, todos os espaços são conservados. E às vezes eles acabam até propondo a renovação daquele espaço novamente. Tá certo. E como a gente está falando aqui, inclusive, dos trabalhos do Juneca, é legal também a gente dar uma passada aí. Nós temos, inclusive, uma matéria também que vai mostrar alguns trabalhos do Juneca para que você, telespectador da TV Mundi,
possa ter, para você que não conhece, porque o Juneca é muito conhecido no país todo, mas para você que não conhece, vai ter a possibilidade agora de conferir os trabalhos do grande Juneca. Vamos dar essa conferidinha aí. Bom, como vocês puderam acompanhar, o trabalho do Juneca é algo realmente que a gente não precisa nem falar, né, pela qualidade dos trabalhos e por isso que ele está aí durante todo esse tempo de carreira e tem um trabalho, inclusive na televisão, que ele vai falar com a gente aqui no próximo bloco, de trabalho de cenários e de algo aí que você ainda, telespectador, não sabe. Já já a gente vai retomar essa entrevista aqui no seu Mundo Radar. É rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta aqui com o Mundo Radar, trazendo hoje o Juneca, que está falando sobre pichação, sobre grafite. Eu havia deixado, inclusive, no bloco anterior, esse questionamento aqui sobre o trabalho hoje do Juneca. Porque o Juneca começou lá como pichador, depois virou grafiteiro, fez faculdade, como você já pôde observar durante a entrevista, e hoje ele tem um trabalho aí dos mais elogiados na área de cenário e tudo mais. Como é que é esse seu trabalho hoje, Juneca? Eu tenho feito alguns trabalhos para televisão, algumas novelas, eu já participei, inclusive atuando como grafiteiro, né, em algumas novelas tendo oportunidade, e alguns cenários também. Reality show, esse reality show que está no ar agora, acabei de fazer um cenário de uma das festas. Enfim, a gente acaba tendo a oportunidade de estar fazendo muita coisa para a TV. Isso é muito legal, que você acaba vendo o seu trabalho no ar, é muito bacana. Estou com um trabalho com uma turma de teatro americana também, que tem me dado a oportunidade de viajar aí Europa, Estados Unidos, tal, com eles, fazendo alguns trabalhos. Isso é muito legal, porque dá uma pequena brincadeira. Hoje eu tenho um trabalho internacional que para mim é muito legal, assim, pro ego, como artista, tal, sendo reconhecido. Sem dúvida, até porque na televisão acaba, né, a própria TV leva a arte pelo mundo afora hoje em dia, inclusive. Você tem TV via satélite, TV a cabo e tudo mais, e acaba tendo essa possibilidade. Agora, esse é o trabalho que você está focado atualmente, ou você quer voltar mais para o lado do grafite? Você não perdeu suas raízes? Como é que você vê hoje o teu histórico profissional? Eu acho que com o crescimento do trabalho eu acabei ficando um pouco fora das ruas. Então agora eu já estou projetando para o próximo ano, agora, a partir de janeiro, começar a fazer novas intervenções na rua. Porque a grande essência do grafite é rua. Se ele passa por um lugar fechado, técnicas do grafite dentro de um lugar fechado. Mas o grafite, a grande essência dele é na rua. Eu nasci da rua, eu acho que eu não posso abandonar a rua. Eu estou algum tempo fora da rua e já estou me programando para chegar 2011 aí, voltando com meus trabalhos de rua, enfim, não sumindo nunca da rua, porque a rua é o grande barato, é a grande galeria urbana, né, onde todo mundo vê, o cara da classe A, a classe Z, tá vendo o seu trabalho e dando opinião. Isso que é o grande barato do artista. Tá certo. Agora, para a galera que está assistindo a gente aqui nesse momento, Juneca, deve ter lá alguns questionamentos, um ponto de interrogação. Pô, como é que eu entro na área ou do grafite ou da pichação para realmente, de repente, ser um Juneca no futuro e tudo mais? Tem alguma recomendação bacana para você passar para a garotada aí? Antigamente era difícil, né? Mas hoje a gente tem muitos meios de informações, a internet está aí, você pode pesquisar, livros sobre grafite, tem grandes livrarias aí, você vai achar livros legais sobre grafite, com grafite, enfim, é só pesquisar, até entrar em contato conosco. Todo grafiteiro é legal de se falar, trocar ideias, te dar algumas dicas. Então hoje não é difícil, quem se interessar é fácil. É fácil. Mas aí no caso,
manda e-mail? Como é que faz para entrar em contato com você, para pegar mais informações sobre o grafite? Qual é a forma de contato aí? Pode entrar me mandar um e-mail pelo juneca@juneca.com.br, é o meu e-mail. Temos Orkut, Facebook, Twitter, é só teclar lá Juneca, você vai me achar aí de qualquer jeito. Tá certo. Mas em termos de pichação, você acha que é bacana a garotada meio que iniciar? Tem uma forma de iniciar a pichação sem necessariamente depredar o patrimônio público? Com certeza, já que você tem essas informações, esse e-mail, você já pode iniciar pelo grafite, desenhando, aprendendo forma, cores, entendeu? Passando a sua mensagem através de uma figura, de uma coisa legal, que eu acho que você vai ser bem mais aclamado. Tá, porque o que eu queria deixar assim como mensagem, de repente, é o cuidado com o patrimônio, tanto público como particular também, né, Juneca? Que eu acho que, como você disse num determinado momento da entrevista, que é necessário também a pessoa ficar atenta se ela tem autorização para pichar, para deteriorar um muro, como nós falamos isso, a partir de uma manifestação de uma comunidade, né? E não no sentido dela tomar essa postura de ir lá e simplesmente pichar um prédio, né? Existe essa possibilidade? Ou o pichador tem mesmo que quebrar esse paradigma, ir lá e pichar o muro e tudo mais, e é isso mesmo que acontece? Não, aí é uma questão de escolha. Se você quiser quiser atuar na pichação, você nunca vai ser autorizado. Ninguém vai falar, você pode pichar meu muro. Você vai ter que transgredir, ir lá e pichar e acabou. Se você quiser grafitar, de repente, se você conversar, você consegue. Falar, eu faço esse trabalho, eu tenho esse desenho, eu queria aplicar esse desenho nessa parede porque fica legal, você pode conseguir. Como você pode grafitar sem ser autorizado. Então, se você pensar nesse lance de autorização, tem que ser pelo grafite. Se você quiser transgredir, ser pichador, você vai ter que pichar sem pedir autorização, que ninguém vai te deixar, entendeu? Tá, é uma coisa que é transgressão mesmo e você não vai ser autorizado nunca. Tá. Agora, o grafite, ele é muro, basicamente, onde que ele é feito? É muro, prédio, parede, ou tem outras formas de o grafite ser utilizado? O grafite é muro, é rua. Você usa técnicas do grafite para fazer em alguns suportes, como eu faço em telas, em madeira, em tecido. Isso você pode fazer um grafite. Técnicas do grafite. Já não é um grafite porque ele não está na rua. Você vai colocar o quadro na sua casa, o tecido você vai esticar num palco, enfim. Então o grafite, a essência dele é na rua. Quando você vê o grafite na rua, é o grafite. Quando você vê o grafite em algum suporte, são técnicas do grafite em cima de algum suporte. Eu até te perguntei porque eu vi tua camisa e tal, e tem um desenho bem bacana e tal. É possível você transferir uma arte que você fez no muro, por exemplo, para uma camiseta, para de repente para um vestido, também para a moda do dia a dia? É possível se fazer esse tipo de transferência de arte? Com certeza, já foi feito, já foi usado. Isso aqui mesmo é um grafite que foi passado para a camiseta. O grafite é o que eu te disse, ele pode estar na rua, mas você pode usá-lo em vários suportes. Em carro, capacete, N situações que você pode usar a técnica do grafite para estar mostrando. Tá certo. Agora então, para fechar aqui esse bate-papo, essa aula de grafite aqui que foi dada pelo Juneca hoje aqui no Mundo de Radar, gostaria que você deixasse aí uma mensagem para essa garotada, inclusive para a juventude, para as pessoas que gostam do grafite, não necessariamente também só para garotada, tem muita hoje pessoas de 30, 40, 50 aí que também gostam desse tipo de arte. Uma mensagem para todos aí no sentido ou de participarem ou de acompanharem a arte do grafite em São Paulo e no Brasil. Eu acho que você que é professor ou você participa de algum movimento educacional, tente promover algum evento artístico, não só com o grafite, mas tentando levar a arte mais perto das pessoas, porque
Hoje a gente tem pessoas, de repente, de 50 anos que nunca visitaram um museu, e o museu é gratuito. Então tente incentivar a arte, porque aqui no Brasil a gente não tem muito incentivo à arte, as pessoas não estão acostumadas a viver, a apreciar, até ver a arte, entendeu? Às vezes tem um quadro bonito numa sala que eles passam todo dia e às vezes a pessoa nunca reparou. Então você que é educador, você que é professor, você que é prefeito ou governador, tente levar a arte mais para a sua comunidade, para as pessoas, para que isso possa se multiplicar e a gente tenha um mundo melhor, um Brasil melhor aí no lado artístico, revelando vários artistas aí em várias áreas. Tá certo, Juneca? Só para a gente encerrar, eu gostaria que você reforçasse seus contatos para que as pessoas pudessem te contactar. Estou no www.juneca.com.br. Twitter, Facebook, Orkut, enfim. Só clicar lá, Juneca, vocês conseguem me localizar, ok? Tá certo, então, Juneca, eu agradeço muito a sua participação aqui. Eu tenho certeza que o telespectador da TV Mundi gostou demais dessa entrevista. E na semana que vem, certamente, nós traremos um novo tema para que você participe, mande e-mails, comente com a sua comunidade. O Mundi Radar é para isso, é para você debater o assunto do seu cotidiano. Até lá, se Deus quiser.